Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E Tite, será demitido no Cruzeiro? Seu contrato tem multa rescisória? Nos últimos dias, o jornalista Thiago Fernandes trouxe a informação que se demitir o Tite, o Cruzeiro não precisará pagar nenhuma indenização, tudo porque o contrato entre as partes não faria qualquer previsão em relação à multa rescisória. Antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte cruzeirense para saber o que há de verdade nessa história. E o Cruzeiro preferiu nem confirmar, nem descartar. Seria muito simples se houvesse multa, que esse dirigente do Cruzeiro falasse: Nicola, a informação está equivocada, há uma multa, mas a gente não vai abrir quais as cifras. Em geral, times de futebol no Brasil assinam contratos com técnicos prevendo pagamento de 3 meses de salário como multa. O Tite e seus auxiliares custam quase 2 milhões de reais por mês, ou seja, uma multa em condições normais custaria cerca de 6 milhões de reais. Fiquei com a impressão de que não há multa rescisória, o que só favorece a saída do ex-treinador da seleção a qualquer momento do Cruzeiro. Não dá para imaginar que ele vai cair agora, depois do empate em 2-2 contra o Mirassol em Mirassol. Péssima partida do Cruzeiro, Raposa não conseguiu jogar bem, não se apresentou de forma legal e acabou achando um gol no final da partida que evitou a derrota. De qualquer forma, 1 ponto conquistado em 9 possíveis, decisão do Campeonato Mineiro nesse final de semana. O Cruzeiro vai precisar vencer a URT fora de casa para não correr o risco de ficar fora da próxima fase semifinal do Mineiro. Se o Cruzeiro for eliminado e não estiver na semifinal do Mineiro, a chance de o Tite ser demitido é gigante. Até porque Leonardo Jardim, que é o plano A, B e C do dono do Cruzeiro, o Leonardo Jardim, o Pedro Lourenço, o Leonardo Jardim já disse a pessoas próximas que pretende voltar a trabalhar a partir de março. E tem uma coisa também que me incomoda muito, nas redes sociais já tá aquela loucura, né? Aí é a turma que fala de passapano e a turma que fala que já decretamos que tem que mudar o comando técnico. Com sinceridade, Caramujo, eu queria estar aqui falando de um grande começo de Campeonato Brasileiro, já falei sobre isso, a nossa audiência ela é muito melhor quando o Cruzeiro tá bem. Então, é isso que me faz ir pra viagem, voltar feliz da vida. Você acha que eu gosto de ficar sem dormir direito, pegar voo, ter que vir pra cá, ficar nessa encheção de saco aí, que as coisas não acontecem, sabe? Então, o que eu vejo hoje no Cruzeiro e que a gente esperava, eu tô pouco preocupado se, não sei quem tá mal, começou mal, não sei quem trocou e tá bem, tem time que buscou não sei o quê, não quero nem saber, o negócio é o Cruzeiro, aqui a gente fala do Cruzeiro, Samuca TV é Cruzeiro 100%, e eu queria chegar aqui e falar, estamos em evolução apesar dos resultados ruins, e o campo tá mostrando que a gente vai sair dessa daqui a pouco. Só que é exatamente o contrário, né? Não tem nada mostrando que a gente vai sair dessa. Tem a diretoria fechando o mercado, com a gente precisando ir ao mercado, e a comissão técnica que pegou um trabalho pronto, né? E ganha um jogador de nível que é o Gerson. Pode falar se foi pouco ou se não foi, mas ganhou um cara para agregar e muito ao time. E a entrega com mais de um mês de trabalho, pouco mais de um mês, sei que é pouco tempo também, mas temos que levar em conta que o Cruzeiro estava pronto. Então, ninguém que trocou de técnico teve esse cenário. Ninguém que trocou de técnico teve esse cenário. É muito raro um técnico pegar um time que tá bem, né? Um técnico entrar num projeto que tá funcionando, que ele precisa dar continuidade e acrescentar coisa nova. Que o discurso do Tite foi certo, né? Mas na prática a gente não viu absolutamente nada até agora. E o Caio falou algo que é importantíssimo, assim. Tem outros times oscilando, você até citou o Grêmio, por exemplo, que trocou de treinador recentemente, mas não tem ninguém tão frágil quanto o Cruzeiro, e é isso que me assusta. Porque é normal, né, Caramujo? Ninguém tá voando nesse momento da temporada, faz parte. Mas a fragilidade do Cruzeiro é muito maior do que a de todos os outros, e isso me assusta muito, porque o Campeonato Brasileiro é muito traiçoeiro, gente. E tudo bem, foram só 3 rodadas, mas daqui a pouco são 10, daqui a pouco são 15, e se não abrir o olho, a briga do Cruzeiro vai mudar muito. E assim, você tá sendo alarmista. Não estou. Pega aí os últimos campeonatos brasileiros, quem engatou uma sequência de
6, 7, 8 jogos sem vencer, o que aconteceu com essas equipes ao longo da competição. Então me assusta demais a fragilidade do Cruzeiro ser muito maior do que a de todas as outras 19 equipes da competição. E a comparação é inevitável, né? Ainda mais quando se começa o Campeonato Brasileiro, porque esses times aí que eu citei, Remo, Grêmio, só trocaram de treinador porque precisavam de um salto, né? E o Luiz Castro tá pegando agora o Grêmio em um contexto muito pior do que o Tite pegou o Cruzeiro, tá recebendo reforços ainda. O Remo, gente, poxa, é muito difícil pro Remo conseguir se estabelecer na Série A depois de 30 anos longe e tá tentando aí com o Osório. Dá pra citar o Internacional também, que só teve que trocar de treinador porque chegou o Abel Braga ali na reta final do ano passado para tentar salvar o Inter, e o Inter se salvou, né, de maneira milagrosa. Não é o caso do Cruzeiro. O Cruzeiro terminou 2025, por mais que já em uma queda de rendimento, mas mostrando muito mais elementos para fazer um bom 2026 do que essas equipes. E o Tite não tá conseguindo aproveitar nada, nem o que foi deixado de bom para ele por aqui. Ô, João Vitor Xavier, tá ficando difícil defender o seu Adenor. É hora de paciência, é hora de cobrança. O que tá pegando, hein, João Vitor? Ô, Thiago, eu lembro daquela música da Marília Mendonça, lembrando dos jogos de ontem. Sabe qual é, Thiago? Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. Todo mundo vai sofrer, viu? O trem foi feio ontem, Thiago, e aí eu digo isso não só pelos resultados, né? Porque o Atlético empatar em casa com o Remo é um resultado horroroso. O Cruzeiro chegar a 3 rodadas no Brasileiro com os resultados que teve, o resultado de ontem passa a ser um resultado horroroso também, né? Empatar fora de casa contra o Mirassol, por tudo que o Mirassol vem fazendo, pelo trabalho certinho que tem o Mirassol, não é um resultado ruim. Ele passa a ser ruim somado com os outros resultados que nós temos, né? Então, Thiago, sinceramente, o futebol do Cruzeiro está muito aquém do elenco que o Cruzeiro tem, está muito aquém da expectativa que se formou para a temporada, está muito abaixo daquilo que o Cruzeiro terminou o ano passado jogando. E aí não tem jeito de não ter essa comparação, porque quando você lembra do time do Leonardo Jardim, pensa no esforço que a diretoria do Cruzeiro fez para não perder os principais jogadores que tinha, né? Gastou aí os tubos para manter o KJ, gastou aí os tubos para segurar o Matheus Pereira e ainda investiu mais trazendo um cara, por exemplo, do nível do Gerson. Quando você pensa nisso, você fala o seguinte: olha, se o Cruzeiro terminou ano passado jogando um belo futebol e vem para esse ano segurando seus principais atletas e trazendo mais jogadores de alto nível, é óbvio, Thiago, que você espera que esse time vai jogar mais do que no ano passado. E o time não consegue jogar. E você não consegue ter uma expectativa de evolução pelos jogos seguidos ruins que o Cruzeiro tem feito. É óbvio, Thiago, que a gente não pode deixar de falar que há uma ruptura de modelo de jogo e isso foi causado pela opção da diretoria. Porque o time do Tite tende a ser muito diferente do time do Léo Jardim, porque o estilo de jogo do Tite é diferente do estilo de jogo do Léo Jardim. O Léo Jardim tinha um time de muita intensidade, de muita marcação, de muita luta, de muita briga, mas um time com um perfil um pouco mais ofensivo do que o time do Tite, que nunca terá esse perfil, porque o futebol do Tite nunca foi assim. O Tite ganhou um Mundial e uma Libertadores pelo Corinthians com um time que jogava por uma bola. O Tite foi líder de 2 eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo com um time que não brilhava e que não encantava, que era só competitivo. Então, acho que a diretoria do Cruzeiro escolheu um substituto para o Leonardo Jardim com um jeito de jogar muito diferente do jeito de jogar do Leonardo Jardim. E isso não significa que não terá resultado a médio e longo prazo. Pode vir a ter resultado a médio e longo prazo. Mas, verdade seja dita, Thiago, o futebol não está acontecendo. O futebol não está chegando. O time não está entregando em campo aquilo que o torcedor do Cruzeiro esperava, pela forma que o Cruzeiro terminou ano passado e pela condição que a diretoria deu para o Tite.
Tudo que um técnico podia sonhar, a diretoria fez. Segurou os melhores jogadores e ainda trouxe outros jogadores com grande investimento. Então eu acho que quem deve explicação nesse momento é o Tite. O Tite deve ao torcedor do Cruzeiro, à diretoria do Cruzeiro, uma explicação por que seu time não está jogando bem, porque de fato não está, e as condições foram dadas pela diretoria para isso. O Tite não tem do que reclamar do trabalho que foi feito pela diretoria. Se acontecer alguma divergência aí do ano passado para esse ano, talvez passe pela opção da diretoria de ter um técnico tão diferente em estilo de jogo do técnico do ano passado. Mas, sejamos sinceros, Thiago, vamos falar a verdade, né? O estilo de jogo do Tite é muito diferente, mas, acima de tudo, o futebol que o Leonardo Jardim entregava, o Tite não está conseguindo entregar, viu, Thiago? Deixa eu dar um recado aqui para você que está acompanhando o Rádio Esportes, para você que pensa que gráfica é só coisa para grandes trabalhos e que a Gráfica Pampulha, a mais tradicional de BH, só trabalha com grandes volumes, você está enganado, viu? A Gráfica Pampulha sempre foi referência em grandes projetos gráficos, mas a Gráfica Pampulha também está com força total no digital e também na pequena escala. Então, meu amigo, você pode procurar o Jairinho e fazer a sua pequena encomenda, a sua encomenda rápida para folder, folheto, panfleto, para todo o material gráfico, para sua festa, para o seu evento, também de pequena escala, para sua empresa, em grandes ou pequenas escalas, procure a Gráfica Pampulha. Sua inspiração, nossa impressão, a mesma qualidade de grandes demandas para pequenas escalas. Acesse agora mesmo o Instagram da Gráfica Pampulha, chame o Jairinho e faça já a sua cotação, Thiago. Boa, João Vitor Xavier, 12h41. É verdade, a ruptura grande, né, do trabalho do Jardim para o Tite. Ô Fabrício Guerreiro, importante te ouvir, Fabrício. O que você viu do jogo de ontem? É sempre aquela história, né? O copo meio cheio, meio vazio, citado pelo João. O empatezinho, você dizia ontem, um bom resultado, buscar um pontinho lá, mas o desempenho deixou a galera na bronca. Fabrício Guerreiro, ídolo do Cruzeiro. Fala aí, Fabrício. Fala comigo, Tiagão, boa tarde a todos que estão nos acompanhando no Rádio Esporte. Eu falei, Tiagão, agora são 21 jogos de invencibilidade em casa, o tal do Mirassol. Maião, meu irmão, nossa senhora, que amasso, hein? Ponto positivo pro Cruzeiro foi sair de lá com esse ponto, né? Dificilmente os adversários vão pontuar, apesar que eu acho que esse ano o Mirassol deve ter mais dificuldade jogando em casa, porque os times já não estão chegando lá, indo para cima, oferecendo bastante transição. Ou dificilmente o Cruzeiro foi lá fazer pressão, tentar roubar a bola dos caras, porque eles saem num jogo construtivo muito bom e estouram lá na casinha do adversário. Então ontem o Cruzeiro conseguiu tirar marcando mais em bloco médio, né? Bloco médio, baixo muitas vezes, aceitando, enfim, é muito difícil enfrentar o Mirassol lá. Mas o Cruzeiro teve a oportunidade, né, Thiago? Mais uma vez saiu na frente, e aí um belo gol do Wanderson, mas logo depois um erro individual do Fabrício Bruno, né? Mais uma vez o zagueiro tem que mapear, se ele mapeasse o adversário chegando nas costas, rapidamente ele já ia tirar aquele cabeceio, o cara cabeceou sozinho, né? Aí o Cássio fez o que poderia fazer, uma baita defesa no primeiro, mas depois já sobrou no pé do adversário. E aí é erro individual, né? Erro individual. E aí o segundo tempo também o Cruzeiro teve a chance logo aos 6 minutos, né, Thiagão? Aquela bola no Sinisterra, se faz aquele gol, aquilo ali foi o lance chave ali, porque seria outro jogo e foi logo aos 6 minutos e logo aos 8 minutos, no contra-ataque. Aí é mais um erro individual, né, do Fagner, que o Fagner esteve muito mal ontem, o que errou de passe o Fagner, tá sentindo bastante esse início de temporada. Aí cabeceou também pro meio da área, onde não se pode fazer isso, né, o beabá da bola, cabeceio pro lado, lateral, cabeceou pro rebote, e aí bela finalização do Negueba, né. Depois ainda o Cruzeiro conseguiu empatar, e aí foi o grande, saiu no lucro, né, porque o Mirassol foi muito superior, né. Superior taticamente, superior nas ações, se impondo fisicamente, como geralmente o Mirassol faz lá.
O desempenho tá ruim, Thiagão. O desempenho tá ruim, tá preocupante. A torcida tá pé da vida mesmo, porque o Cruzeiro vai para aí de 9 pontos disputados, conseguir 1 ponto, né? Para brasileiro, esse início tá bem complicado. Depois vai ter que correr dobrado numa parte de repente, do segundo turno aí, que fica muito mais difícil o campeonato, né? Geralmente, nos últimos anos, os times que se sagraram campeões começaram muito bem, principalmente nessas 10 primeiras rodadas. Abre o olho, Thiagão. Abre o olho, Thiagão. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.